Oi, terceirão, tudo bem com vocês? Para a aula de hoje, a proposta é que vocês realizem alguns exercícios em relação às subordinadas substantivas. Eu deixei ali 4 exercícios de vestibulares para vocês, que vai exigir um pouquinho que vocês pensem, estudem, revejam o conteúdo que nós já vimos até aqui. Mas para ajudá-los nesse momento, nessa revisão, eu também preparei esse vídeo para que vocês consigam esclarecer um pouquinho melhor essa questão, tá? Quero começar recordando com vocês que as orações subordinadas, elas têm uma relação de dependência. Essa dependência é estrutural, ela é sintática. Então, uma precisa da outra para acontecer. Por quê? Porque elas exercem função de substantivo na frase. Então, uma é papel de sujeito para outra exerce papel de objeto direto, de predicativo, de aposto, ok? De objeto indireto e de complemento nominal. São as 6 classificações que nós temos destas orações. Então, como entender como isso funciona? Por exemplo, a divisão que se faz entre as orações, ela sempre parte da conjunção integrante, tá? Nós vimos que as conjunções integrantes são o que e o se, tá? SE, que e se. Antes da conjunção integrante, nós temos a oração principal. E você sempre vai precisar separar as orações para fazer as análises, tá? Antes da conjunção integrante, então, nós temos a oração principal e da conjunção integrante em diante, nós temos a oração subordinada substantiva, tá? Ok, tendo entendido essa questão da divisão, agora a gente precisa só recordar que quando nós temos uma preposição, a preposição fica juntinho da conjunção integrante, tá? Então, quando você for separar as orações e você perceber que antes da conjunção você tem uma preposição, a, de, enfim, você deixa a preposição junto com a conjunção integrante na oração 2, tá? Vamos às classificações. Primeira classificação, oração subjetiva. É quando ela exerce o papel de sujeito, lembra? Então, você separa as orações e faz a análise com base na oração 1. Veja se na oração 1 existe um sujeito. Se não existir, você já sabe que o que vem depois é sujeito para a oração 1, ok? Então, ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Classificação 2, objetiva direta. Esse conceito a gente retoma lá da transitividade verbal, lembra? Se o verbo necessita ou não necessita de um complemento. Se ele necessita desse complemento, esse complemento verbal precisa de preposição ou não precisa de preposição? Se precisa de preposição, então nós temos um objeto indireto. Se não precisa de preposição, nós temos um objeto direto. Então, analisando essa questão, você vai perceber se o verbo da primeira oração já está devidamente complementado. Se o complemento que ele exigir não necessita de preposição, significa que esse complemento sem a preposição está na oração 2. E essa oração é uma subordinada objetiva direta, tá? Substantivo objetiva direta. Se esse complemento precisa primeiro da preposição e depois do objeto, então nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, tá? Vimos 3 classificações. A próxima classificação é completiva nominal. A análise é a mesma. O que você vai perceber? Meu verbo está complementado na oração 1? Está. Existe um nome que equivale a um substantivo abstrato? Lembra aqueles que não são completos? Como medo, certeza, ok? Esses substantivos geralmente precisam de um complemento. E se eu termino a oração principal com um substantivo abstrato que necessita de um complemento e esse complemento não está na oração principal, então está na oração subordinada, que vai começar geralmente com uma preposição e então o seu complemento, tá? Por exemplo, medo de que? Esse de que estará na oração subordinada, tá? E a esse nome nós chamamos completiva nominal, certo? Próxima classificação, predicativa. Se houver verbo de ligação, e vamos recordar dos verbos de ligação, continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer, permanecer e tornar, tá? Esses são sempre os verbos de ligação. Então, se na oração eu tenho o verbo de ligação, eu já sei que a função do verbo de ligação é unir um sujeito a uma característica. Então, significa que a oração 1 é o sujeito,
e a oração 2 é a característica que se refere a esse sujeito. Portanto, nesse caso, nós teremos uma oração predicativa, subordinada, substantiva, predicativa. E a última classificação é a apositiva, tá? Que vem da palavra aposto. Lembra do aposto? É um termo que sempre traz uma explicação na frase, ele pode ser retirado sem grande prejuízo, porque é um termo acessório. Esse aposto, geralmente, ele acontece como? Com os parênteses, com os tracinhos, ok? Com os 2 pontos. Só que quando nós pensamos em oração subordinada substantiva, o aposto só vai acontecer com 2 pontos, tá? Então, você analisa a oração, vê que é uma oração subordinada substantiva, faz a separação da oração 1 e a oração 2. Se a oração 1 terminar com 2 pontos, significa que o que vem depois é uma explicação. Então, a gente tem aí uma situação de subordinada, substantiva, apositiva, ok? Gente, uma dica muito sucinta para vocês entenderem essa questão. Pega a oração e começa com a seguinte análise, oração 1 e oração 2, ok? Perceba se na oração 1 você tem sujeito. Se você não tem sujeito, já sabe que se trata de uma subjetiva. Análise 2, perceba se a oração 1 termina com um verbo de ligação. Se a oração 1 terminar com um verbo de ligação, você já sabe que se trata de uma oração predicativa. Análise 3. Perceba se a oração 1 termina com 2 pontos. Se termina com 2 pontos, você já sabe que se trata de uma positiva, perdão. Tendo feito essas análises, você sabe que só te restaram 3 opções: objetiva direta, objetiva indireta e completiva nominal. Sabemos que tanto a completiva nominal quanto a objetiva indireta precisam de preposição. Então, se você tem preposição, só pode ser ou objetiva indireta ou completiva nominal. Então, você vai perceber se essa preposição e o complemento que vem depois está se referindo ao verbo. Se for ao verbo, você tem uma oração objetiva indireta. Se for a um nome, que sempre vai ser um substantivo abstrato, você tem uma completiva nominal, tá? E a objetiva direta também complementa o sentido do verbo, só que não tem preposição. Se você conseguir fazer essas análises, não tem erro, ok? Um beijo enorme para vocês, espero ter ajudado com esse vídeo. Fiquem com Deus e se cuidem, tá bom? Tchau, tchau!